Muito bem, estou aqui no Jornal Litoral e sexta-feira, você sabe, é dia do quadro Pet com meu amigo Danilo Sato, que já está aqui comigo, um bicho muito diferente, mas muito diferente, apesar de ele ser silvestre, mora no Brasil então, é brasileiro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para você mais uma vez. Esse é o nome não científico, o nome dele. É o Dino. É o Dino. Esse é o Dino. Boa tarde, Dino. Boa tarde. E tá aqui o tutor do Dino, o Luiz Eduardo. Prazer, tudo bem? tudo Luiz ótimo. Eduardo também, que é biólogo. Tudo bem? Sejam bem-vindos, meninos. Bem. Hoje nós vamos falar sobre o Salvatore, me corrijam, hein? Salvatore Miriani, o nome desse pequeno bichinho silvestre que mora nas florestas brasileiras, mas também pode ser criado em casa. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Vamos começar pelo Danilo Sato, que sempre está aqui conosco na sexta-feira. Danilo, Diga. esse Dino aí, ele na natureza vive em todas as regiões do país, Praticamente. praticamente. É que no Brasil tem duas espécies, né? Certo. Mas assim, a que a gente encontra com maior facilidade é essa que você falou aí, a Salvatore Miriani, que é o Dino. É que em natureza ele não costuma ser tão branco assim. É onde eu ia chegar. Ele tem uma coloração um pouco diferenciada, né? Isso é mais seleção de criatório e tudo mais. Quer dizer, pelo fato dele ser branco aqui no caso, tiver na natureza, ele vira alvo do predador. Fica mais Fácil, fácil certo? de ver, né? Mas em natureza ele é bem mais preto do que branco, né? E o legal desse teiu aqui é que quando ele é filhotinho, ele é preto e tem uma coloração bem esverdeada, que ele vai perdendo ao longo do tempo que ele for crescendo. Ó, o Luiz Eduardo, então, é o tutor do bichinho, do Dino. Tá há quanto tempo com o Dino, Eu Luiz? estou com ele há 7 anos. 7 anos com ele. Mas a idade dele propriamente? Ele tem 12. Ele tem 12 12, anos. isso. E como que é ele em casa? Você tem um lugar próprio? Qual o tamanho desse local? Como é que funciona isso? Ele vive dentro de um recinto que eu tento aproximar as condições dele, que ele viveria em vida livre, né? O recinto dele tem 3 metros por 1 metro de altura e 1 metro de largura, tá? É um bicho que necessita de bastante espaço. Por mais que ele passe maior parte do dia em repouso, ele tende a repousar 18 horas por dia. 18 horas? É um bicho bem Bicho preguiçoso. dorminhoco, hein? Ele começa a funcionar melhor a partir das 10 da manhã. E aí é quando ele dá aquele pico, que é quando está mais então quente. diurno, então. Diurno. Ele é diurno. E quando está mais quente, teoricamente, a partir das 10 até meio-dia é quando ele está mais ativo. Ele procura comer nesse momento. E aí depois ele procura ficar relaxado. Ele procura um lugarzinho ou debaixo de uma lâmpada UVB que vai tentar aproximar o que ele teria do sol, que são raios UV, tá? Para ele sintetizar vitamina D e o funcionamento muscular dele e ósseo, tá? Então ele procura esse lugarzinho, se esquenta, absorve essa luz UV, depois ele vai para uma toca ou ele se enterra. Eles gostam de se enterrar bastante. Também? Se enterra bastante. Interessante. O que ele come, Luiz? É um bicho onívoro, né? Em vida livre ele é bem oportunista, ele come de tudo, inclusive carniça. Ele encontra um bicho lá morto, ele vai se aproveitar da situação para comer. Em cativeiro a gente procura dar uma variedade grande, codorna, carne moída, mistura com alguns vegetais, legumes, alguns insetos, né? Que são criados em cativeiro para esse fim. E a gente procura balancear bastante, por mais que eles tenham tendência de querer comer só carne. Tá? Então, por mais que seja mais fácil da carne, a gente tem que se adequar e variar a alimentação. Ele está um pouco agitado. Você vê que Quer ir com o pai dele. o momento dele de repouso... Sossega, filho. O Dino estava numa tranquilidade, estava bem tranquilo, de repente chegou no estúdio tão diferente. Ele falou, que negócio é esse? Deu Tá aquela tentando ver. assustada, né? E então, come-se tudo, o bichinho é carnívoro ou Come de tudo. onívoro. Então ele come, por exemplo, ovos de passarinho na natureza, faz a festa dos Faz. passarinhos, o terror dos É o pássaros. terror do galinheiro. É o terror do galinheiro também. Quem tem galinheiro e não é cimentado, ele cava pela areia, passa por debaixo e aí come não só os ovos, mas também os pintinhos, né? Então o bicho, ele não liga que a galinha vai vir pra cima, ele se garante, então ele rouba muito ovo e muito pintinho. Dá pra ver, inclusive se a câmera puder fechar, não, isso, exatamente, tá aí o nosso diretor Davidson Carlos. A boca Ele tem dele é grande, ó. Ele tem uma bela de uma boca e uma dentes. bela dentição também. E é bem forte, tem muita Se força. não tomar cuidado, ele morde literalmente a pessoa? Morde. Assim, em cativeiro esse bicho tende a ser bem dócil, tá? Mas em vida livre eles são bem reativos.
Você vê que ele vai ficar posicionado assim, erguer as patas, ficar fazendo um movimento como se estivesse subindo e descendo. Isso é um alerta que não é para você se aproximar. É o sinal que ele E aí, voa, se você se aproximar, ele vai avançar. Inclusive, ele consegue correr em duas patas para dar Em duas patas, ele levanta. para dar aquela explosão para ir mais rápido. Ele vai, Impressionante. corre bastante. Por isso que muita gente acha que, na verdade, é mais agressivo por conta de defesa, né? Que TI de natureza tem o mesmo comportamento que TI pet. É que o Dino aqui, ele tá em um ambiente diferente, então ele tende a ser, normalmente, assim, o hábito dele mais agitado, mas ele não tem um comportamento com o animal de natureza que costuma ser um pouco mais agressivo. Quanto tempo vive um bichinho desse em cativeiro? Em cativeiro, em média, 20 anos, assim. 20 anos. Porque aí ele está livre dos perigos que ele teria em vida livre, de machucado, parasita, de predação, encontro com humanos, né, ações antrópicas. Então a gente tenta diminuir esses riscos. Inclusive o Danilo está aí, que acompanha ele periodicamente, né? Para ver como está a saúde dele e evitar qualquer problema futuro. Né? Perfeito. Então, para ter um bichinho desse, é claro, tem que ir no local correto, com o certificado de IBAMA. Exatamente, isso é importante. Perfeito. Danilo Sato, senhor Luiz Eduardo, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Jornal Litoral nessa sexta-feira maravilhosa com o Dino, o Salvatore Meriani. Falei certo? Salvatore. Salvatore. Mas tem gente que fala Salvatore também, então Liga tá, de Salvador, tá ok. Bahia, tá assim. Gente, obrigado mais uma vez. Imagina, Boa que tarde, agradeço. viu? Boa tarde.